Resultado de 1-0 no jogo de hoje. Foram dois tempos distintos. O primeiro tempo o Fortaleza jogou de uma maneira e o segundo o time recuou excessivamente ou não? Não. No primeiro tempo nós jogamos com bastante velocidade no campo do adversário. Eles jogaram mais ou menos até como o Ferroviário jogou, se defendendo no último terço do campo. Nós tivemos boas oportunidades novamente, né? Tivemos grande chance. Com 9 minutos nós tínhamos tido 3 oportunidades claras de gol. Mas não estamos conseguindo fazer os gols que possam dar mais tranquilidade para a gente. No segundo tempo, o jogo 1-0, aí a gente é natural que o time adversário saia um pouco mais. Nós não conseguimos no começo do segundo tempo ficar com a posse de bola. O adversário rondou um pouco mais na nossa área. Nós colocamos o David, tivemos novamente oportunidades e velocidade para definir o jogo. Novamente, como foi contra o Ferroviário, nós não definimos a partida. E aí você, logicamente, vai cansando, como eu vou repetir mais uma vez para vocês aqui, as alterações que são feitas, elas não são feitas baseadas no conceito que o treinador tem do jogo, e sim dentro das possibilidades. Eu sei que o Ederson não tem a velocidade que um Osvaldo tem, eu sei que o Romarinho, quando sai, a gente perde em velocidade, mas hoje nós não conseguimos ter essas opções, então tem que mudar o jogo, o jeito de jogar. Por isso que nós temos que tentar matar antes o jogo, porque é natural que o time perca a velocidade quando começa com os seus jogadores de frente, que tem essa característica como principal virtude. E te preocupa, Rogério, aqui do seu lado esquerdo, te preocupa o fato dos jogadores de frente não estarem conseguindo concluir? Algum tipo de papo em especial? O que você já pôde detectar quanto chega bem próximo do gol e não consegue efetuar o lance? Olha, nos últimos dias nós tivemos um jogo a cada 3 dias, né? Então, assim, a gente não pode forçar tanto o treinamento de finalização, como a gente troca muito de time, então aqueles que não vão iniciar o jogo, a gente treina muito a finalização, todos os dias. Agora tem época que a bola fica mais difícil de entrar, né? Eu ainda fico com o conceito que se você cria bastante, uma hora ela vai começar a encontrar a rede, né? Vai do capricho, da calma, da tranquilidade de cada um, quando tem a sua oportunidade para fazer o gol. Mas o importante é que o time hoje circulou bola, girou, teve as oportunidades. Começo de jogo poderia estar 2-0, 3-0 com 10 minutos de jogo e a gente tá tranquilo na partida. Não conseguiu. A tendência do Fortaleza, quando começa com o seu time principal, com o seu ataque principal, é não ter alterações suficientes para manter a mesma pegada. Essa é a grande realidade. E aí a gente tem que mudar o estilo de jogo. Mudando o estilo de jogo, fica um time um pouco mais lento e o adversário cresce normalmente no jogo, né? Nos outros anos a gente tinha alterações de velocidade, então a gente mantinha no ano passado, por exemplo, né? A gente mantinha. Poderia talvez não ter um jogador do mesmo nível do Osvaldo para entrar no lugar do Osvaldo, mas era um velocista que fazia. O Matheus Alessandro, por exemplo, te dou um exemplo, né? Para 20 minutos. O Osvaldo hoje saiu até uns 70, 72, não lembro exatamente, mas nós não temos esse Matheus Alessandro para colocar no campo, então a gente muda a característica de jogo. E nós temos aí, nós estamos, não sei nem que dia é hoje, mas nós estamos em março, acho que é 7 hoje, né? Nós temos alguns dias aí, até essa semana livre que tem antes do jogo do Ceará, para trazer esses jogadores. Nós estamos tentando trazer jogadores que possam dar continuidade nesse sistema de jogo, porque senão a gente tem que mudar a maneira de jogar. Mudando a maneira de jogar, a gente infelizmente cai de rendimento. Quando a gente começa com os velocistas no banco e se ajusta no jogo, equilibra o jogo durante 60 minutos, 55 minutos e põe os velocistas, normalmente a gente tem mais sucesso. Só que vai chegar a determinados jogos que você não vai poder. E hoje era um jogo que não dava para correr muito risco. O David tinha jogado o tempo todo na última partida. O Romarinho tinha jogado o tempo todo na última partida. Então, assim, o Osvaldo é que dava para ficar um pouquinho mais, porque não tinha jogado, mas vinha de 2, 3 dias sem treinar e também com a conjuntivite que ele estava. A gente está tentando fazer para não machucar nenhum jogador, não lesionar nenhum jogador, porque se a gente tem poucos sem lesão, você imagina se a gente perder um desses atletas lesionados. Rogério, boa noite. Fortaleza encaminhando sua classificação na Copa do Nordeste. Quarta-feira também pode fazer isso no Campeonato Cearense, né? Ou seja, falando da Copa do Nordeste, sim, os adversários venceram Botafogo, Sport
e a equipe do O Bahia. Botafogo acho que está jogando, né? Estava ganhando de 2-0 no primeiro tempo. 2-1. 2-1, né? Então, o Fortaleza tem 2 jogos, Náutico e CRB aqui na capital cearense. Não. Perdão, América. Sim. Fortaleza vai em busca aí, não só da classificação, mas também figurar ali nos 2 primeiros colocados, né? Que é importante, né, Rogério? Seria o ideal, né? Primeiro buscar a classificação, né? Garantir a classificação. E a gente sabe o quanto faz diferença você jogar uma partida decisiva de Copa do Nordeste em casa. No passado, quem acompanhou pôde ver, né, como é o peso da nossa torcida. Se você me dissesse que quer jogar com o Bahia aqui ou quer jogar com o Bahia em Salvador, eu vou dizer para você que eu quero jogar aqui, porque eu acho o time do Bahia muito bom. Eu já acho que é muito difícil vencê-los. Lá é mais difícil ainda. Agora, para isso, nós só temos 3 dias de recuperação de quarta para sábado, que o jogo é sábado contra o Náutico. E o Náutico briga por uma vaga na outra chave também, que é garantir a sua classificação. Então nós vamos fazer uma análise do que nós vamos poder fazer, porque nós precisamos vencer o jogo contra o Pacajus, certo? Mas nós não podemos também chegar contra o Náutico quebrado lá no jogo contra o Náutico, porque senão vai acontecer isso que você falou, você pode ter que decidir uma quarta de final fora de casa, e não seria o interessante, ou não seria o que a gente gostaria de fazer. Boa noite, Rogério. Boa noite. O jogo contra o Ferroviário Sim. te deu um medo, e com a relação do jogo de hoje também contra o CSA? A mesma situação? O jogo do Ferroviário, ao contrário do que muitos de vocês pensam, me deixou muito tranquilo com relação à criação, né? Nós só não conseguimos fazer o gol contra o Ferroviário, que foi... As pessoas vão dizer, eu falei até na entrevista, falei que tinha sido o melhor jogo do Fortaleza. Claro que não, o jogo contra o Independente, por exemplo, foi melhor do que o jogo do Ferroviário, porque foi no melhor campo, no melhor estádio, uma atmosfera totalmente diferente, né? Eu quis dizer o melhor jogo no sentido de número de chances criadas, é isso que eu quis dizer, porque no PV é impossível você fazer o melhor jogo da tua vida no PV, porque no teu gramado não oferece condições para isso. Você vem jogar aqui, já é uma outra atmosfera, né? É outra, você vê, isso aqui é futebol de verdade, né? Você vê jogar no estádio como esse, é futebol de verdade, um gramado bom, bem cuidado, dá velocidade no jogo, os passes saem mais corretos, mesmo assim a gente errou bastante passe hoje ainda, né? Então, assim, o que me deu foi a tranquilidade que nós criamos, assim, 20 bolas entre linhas, entre lateral e zagueiro, para a chegada do Gabriel e para a chegada do Bruno naquele jogo. Se você fizer isso todas as vezes, não é possível que você vá sofrer derrotas seguidas nessa situação. Hoje, o primeiro tempo nosso foi muito bom nesse sentido, né? E o segundo também nos contra-ataques, nós tiramos o Hélito para colocar o David, porque a equipe do CSA estava vindo, e nós achamos as bolas. O David estava com a bola para o pé direito, poderia ter finalizado de direita, cortou para a esquerda, finalizou, o zagueiro deu um carrinho, tirou. O Cariús foi finalizar, acho que pegou na sola da chuteira, uma bola cruzada, dentro da pequena área, finalizou. Quer dizer, o Oswaldo saiu cara a cara também, escapou, deu um toquinho a mais, né, na bola, escapou. Quer dizer, as oportunidades, elas estão sendo criadas. A função de um treinador, colocar o time o máximo de vezes próximo ao gol. E aí tem que ter calma, tranquilidade, qualidade, técnica, para você definir as partidas. Isso está faltando um pouquinho para a gente, mas mostra que o sistema de jogo ele é um sistema que ainda é eficiente. Rogério, queria que você falasse da estratégia do Felipe Alves, né, de jogar mais avançado, ajudar na saída de bola. Eu percebi que a todo momento você pedia para ele avançar, chegar até o meio de campo quando o time estava com a bola no ataque. Quais os benefícios de jogar dessa forma? É um jogador de linha a mais. É o que muda no futebol brasileiro. São raros os goleiros que têm essa capacidade, frieza, qualidade para executar isso. Eu, quando jogava assim. Ele tem a mesma qualidade técnica do que eu, com os pés. Então, ele pode fazer isso tranquilamente, dentro de uma razoabilidade, dentro né, respeitando o jogo, as regras do jogo. Correndo alguns determinados riscos, mas que faz parte. E você ganha um jogador a mais para você criar. Ele joga como se fosse um jogador de linha para mim. Eu o vejo como mais um jogador de linha. E ainda fez boas defesas, fez uma grande defesa no segundo tempo, ao menos, né? Ao menos uma grande defesa. Foi bem a hora que eu baixei para falar, só vi a segunda hora que bateu e deu no peito, foi para escanteio. Então, assim, é um goleiro moderno, é um jogador moderno. Isso é modernidade no futebol, né? Você tem que correr risco para ganhar. Se você não correr risco, dificilmente você vai ganhar, né? Gente, nós não temos
o elenco que o Flamengo tem, que joga com time A, time B, bota 3 no Botafogo, bota 5, não sei quem, bota 3, não sei quem. Claro, os caras têm a qualidade, têm um sistema de jogo bem definido. Então, assim, a gente tem algumas dificuldades e por isso que nós temos que aproveitar as oportunidades, porque um time que não tenha um orçamento que tem esses grandes times do Brasil, quando aparece a oportunidade, você tem que fazer gol, tem que definir jogo. Se o jogo com 30 minutos puder estar definido, 2-0, 3-0, poxa, aí depois você, trabalha a bola, faz o adversário cansar, correr, vai, volta, recomeça o jogo. E o Felipe Alves se encaixa muito bem no meu modelo de jogo, é o goleiro que eu imagino para o meu sistema. Nós estamos preparando o Max, ele também tem muito disso, dessa qualidade de jogo. É um menino que futuramente já tem 10 anos de Fortaleza, e vai ter, eu acho que ele tem um goleiro que está aprendendo muito com o Felipe nesse quesito e vai ajudar muito o Fortaleza. No meu sistema de jogo, o goleiro ele é fundamental. É o primeiro jogador de criação do time, é o goleiro. Boa noite, Rogério. Primeiro, complementando o que você falava sobre o Matheus Alessandro, sim. Na Copa do Nordeste ano passado você tinha o Marcinho, né? Sim, não. Que era um jogador de extrema qualidade, né? Velocidade sim. Também. Mas não era sobre o Marcinho que eu queria falar. Tinha o Edinho. Tinha o Edinho também, mas eu disse pelo lado esquerdo, né? Sim, pelo lado esquerdo. A troca era quase igual, né? Eu queria que você falasse sobre o Thiago Orobó. A gente soube que o Fortaleza estava negociando com esse jogador, o artilheiro do Brasil na temporada. O que você pode falar sobre esse jogador e o quanto ele agregaria também à sua equipe? Olha, eu vi alguns jogos do América porque tá fazendo a Copa do Nordeste, né? Junto com a gente, né? Na chave contrária da gente, é um adversário em breve, né? Daqui 2 finais de semana nós enfrentamos. Então é um jogador de boa altura, é um jogador que joga tanto de 9 quanto de lado, consegue fazer essas duas funções. Claro que não tem uma experiência em Série A, não é? Mas assim como o Romarinho veio do Rio Grande do Norte, também não tinha, né? Veio do Globo, não do América, veio do Globo, mas não tinha experiência e hoje é um jogador fundamental pra gente. Quando você não tem a condição financeira de trazer um jogador pronto, você tem que arriscar em jogadores que possam ser melhorados, formados numa idade boa. Se você não pode ter o ganho financeiro da revenda, mas que tenha o ganho técnico, enfim, você tem que fazer apostas desse tipo. Eu não sei, é um jogador que nós estamos observando, assim como nós estávamos observando também o Kleber também, que é um jogador alto, né? O Orobó tem um melhor cabeceio, né? Tem a altura do Gustavo, mais ou menos assim, uma passada larga, mas eu não sei em que pés andam as negociações ou se vai ser contratado, se vai conseguir concretizar ou não, né? São jogadores que a gente observa e que dentro das possibilidades financeiras a gente pode tentar captar jogadores que a gente tem possibilidades reais de contratação. Oi, Rogério. Sim. Boa noite. Você falou de sistemas modernos e jogadores modernos, né? Sim. E a gente tem visto muito isso, que os seus jogadores de defesa, eles têm sido muito importantes ofensivamente. Hoje o Tinga, de novo, mas o Tinga não é o primeiro gol do Tinga na temporada, não é a primeira vez, inclusive é o 13º, se não me engano. Eu queria que... 14º, né? Queria que você falasse aí sobre como é que você monta isso para que eles não sejam só essenciais defendendo, mas aparecendo. Não chega mais nem ser elemento de surpresa que as pessoas esperam isso do seu time, do seu Fortaleza. Mas como é que você trabalha isso para que eles alternem essa presença? Veja bem, para ganhar jogo eu preciso arriscar, não posso ter medo de perder. E eu vou perder jogos dessa maneira. Mas se você analisar o futebol moderno, os jogadores que estão lá na frente, eles já estão encaixados na marcação. O que pode te dar superioridade? É o jogador que vem de trás. É o zagueiro que tem a qualidade, coragem, bom passe, crie uma linha de passe. Na verdade, o jogador de futebol ele tem que saber jogar em... Lógico que eu não vou exigir que um zagueiro saiba ser o Romarinho, saia driblando todo mundo. Mas ele tem que saber exercer funções dentro de campo. O volante está numa posição de zagueiro, o zagueiro está numa posição de volante. Dentro do jogo você troca, você joga com um volante de zagueiro, se o time adversário não for alto, para ter o quê? A melhor saída de bola. Aonde está a tua superioridade? No jogador que vem de trás. O jogador que vem de trás hoje é o que faz a diferença, porque é ele que livra para o jogador da frente ter 1 contra 1, né? São esses jogadores que podem te criar o espaço. E assim, a gente arrisca, joga no mano a mano atrás, vai chegar, vai tomar um contra-ataque, de repente vai perder jogo dessa maneira. Mas eu prefiro jogar dessa maneira e perder um jogo ou outro e ter sempre mais oportunidades do que o adversário para ganhar. E os nossos laterais,
como é que eu vou explicar sem ser... Eles não têm muita característica de jogo por dentro, sabe? São jogadores altos, bom jogo aéreo, né? Jogadores que compõem muito bem o sistema defensivo, fazem muito bem a cobertura do zagueiro. Ting e Gabriel com 1,80 m que saltam bem. Bruno com 1,86 m que salta bem. Carlinhos, apesar de não ser alto, tem um bom tempo de bola. Então, assim, eles não são laterais que jogam tão infiltrado por dentro, mas são laterais de muito vigor físico e jogo aéreo. E a gente monta o time dentro das características que a gente tem. A gente não tem condições de um jogador altamente técnico, mas nós temos jogadores de força e boa impulsão, boa cobertura, boa parte defensiva. E aí a gente tem que criar o restante do jogo para que a gente possa chegar à frente, chegar ao ataque. Ô Rogério, a partida de quarta-feira contra o Pacajus deve ter uma característica bem parecida com a que foi contra o Ferroviário e com a que foi hoje. Equipes com linhas mais baixas, tentando sair no contra-ataque. Até que ponto isso é positivo numa equipe que eu acho que já passou de um período de preparação, porque você já tem um time ideal, faz um rodízio sempre que é necessário para evitar lesão. Dá para se falar ainda que na preparação da equipe, até que ponto é positivo 3 partidas seguidas numa mesma característica? Veja bem, o Pacajus é diferente. Eu vi pouco até agora do Pacajus, tá? Porque como é muito jogo seguido, eu começo a ver amanhã o Pacajus, tá? Mas eu agora, por acaso, olhei 2 minutos. O Pacajus joga com 3 velocistas e um meia. E não deve mudar essa característica, porque mudou contra o Ceará, botando 3 velocistas e um meia e deu certo. Perdeu o jogo, né? Foi 1-0, né? Mas jogou bem. Então ele deve estar estudando que o Fortaleza joga com posse de bola, querendo. Um dos jogadores é o Wesley, que foi meu jogador, jogou comigo aqui no Fortaleza, né? E tem mais dois jogadores de lado, o Wesley às vezes centralizado ou pelo lado, com mais 2 jogadores de velocidade e um meia, não joga com 9. E deve ser assim que deve jogar contra a gente. E eu jogaria contra a gente também dessa maneira. Então, eu tenho que me preparar, porque o Pacajus vai ser um time que vai jogar de contra-ataque. Eu faria desse jeito, para tentar ganhar do Fortaleza, jogaria no contra-ataque. E ele vai fazer isso. Eu tenho que ter menor erro de passe. Graças a Deus eu jogo nesse campo aqui. Parece que foi mantido o jogo aqui, né? Porque marcaram para a mesma data Fortaleza e Ceará jogando. Eu não sei o que vai acontecer. Vai ser quinta o Ceará, né? Aqui, né? Ainda bem que o jogo será aqui, mas eu vou ter que ter cuidado com o contra-ataque do Pacajus, porque ele é muito veloz, são 3 velocistas com meia. O futebol moderno vai cada vez mais botar assim. O Bahia joga assim hoje: Cleison, Elber, Rossi, Gilberto, 3 velocistas, 9. Não jogava assim ano passado, mas o Fortaleza jogava assim no ano passado. Então, assim, ou você tem muita qualidade técnica, Flamengo, Everton Ribeiro, ou Diego, ou o Gerson nem se fala, que é gênio. Ou você escolhe, né, o Bruno Henrique, porque é muita qualidade aliada à velocidade. Você pega o Bruno Henrique aliado ao jogo aéreo, Gabigol com aliado à explosão, velocidade, aí fica mais fácil, né? Aí fica mais fácil ser Jesus, né? Senão, nem sendo Deus, às vezes você pode, mas assim, né? Então, assim, a gente tem já uma noção do que o Pacajus vai apresentar. E aí depois tem o Náutico, que também é um time muito forte. Então nós precisamos da vantagem no Campeonato Cearense, precisamos da vantagem na Copa do Nordeste. Gostaríamos de classificar nas 2 competições e classificar em posições boas. Mas como eu falo para você, na posição que eu preciso ter as trocas, nós estamos tentando contratar jogadores. Não só jogadores jovens, como é o caso do Madison, que foi contratado, que ainda é um garoto e vai ter que aprender o sistema e aprender a desenvolver seu futebol. É um bom garoto, um ótimo garoto, mas algum jogador mais experiente que possa ter uma troca. Oswaldo Marcinho, por exemplo, e que às vezes começava até Marcinho com troca para Oswaldo. Então, assim, é isso que eu tenho que pensar. Senão eu botava todos eles. Se eu soubesse que eles não iam se machucar, eu botaria David, Oswaldo, botaria o Romarinho, todos eles para jogar todos os jogos. Mas o torcedor às vezes não entende, por que ele não põe? No jogo contra o Ferroviário, eu escutei o torcedor pedindo para pôr o Oswaldo, mas o Oswaldo não estava nem no banco. E a vida é assim, e aí tá. Por isso que, por exemplo, eu falei, não pode brigar nunca com o torcedor tem sempre a razão. Até quando o jogador nem está no banco, ele tem a razão. O torcedor, você não tem que brigar, você tem que entender que o torcedor está ali, paixão, explosão. O cara vem às vezes do trabalho, quer ver seu time vencer, hoje vai embora para casa feliz, no meio de semana foi embora para casa triste, e a gente tem que dar um jeito de desenvolver, fazer o time jogar. Agora, nós precisamos de vários jogadores, mas nessas posições são as principais, né? Apesar de hoje, né, o time ter... Oswaldo jogou hoje, rendeu, aumenta o nível técnico do time. Oswaldo com 32 ou 33, não sei quanto é o Oswaldo. 3 já fez, né?
Você vê como ele ainda faz o time render mais. O Romarinho, como vem jogando pelo meio, faz o time render mais. David, quando entra, faz o time... Então, só que esses jogadores cansam para jogar de 3 em 3 dias, não são máquinas, são velocistas, sprint, jogador de fibra rápida, machuca mais do que aquele jogador. Isso que nós não jogamos com o Felipe hoje, que me faz uma falta incrível no meio campo. É um jogador que dita o ritmo do jogo. Se ele for bem profissional, é um jogador que faz muita falta. A ausência dele é muito sentida por nós. Rogério, aqui. Rogério, amanhã é um dia diferente, né? Amanhã o dia vai amanhecer mais bonito, mais lindo. É o Dia Internacional da Mulher. Hoje o Fortaleza apresentou seu time feminino aqui antes do jogo, né? Eu não sabia. Foi, apresentou lá. Tem até o Igor, né? Aquele Igor que foi jogador do Flamengo. Sim, encontrei com ele hoje. Pois é, é o treinador. Nos fala da mulher no futebol. Porque a mulher hoje tem árbitra, né? Belas árbitra de futebol. Por sinal, amanhã o quarteto do Atlético Ceará será um quarteto feminino que apita o jogo. E nós temos a melhor jogadora do mundo, que é a Marta, não é isso? Nos fala da mulher no futebol. E o estádio hoje sempre é mais bonito. Principalmente a torcida do Fortaleza, a mulher vem bastante aos jogos. Muito, muito. No Nordeste como um todo, acho que a presença feminina é muito grande nos estádios. Ela tem uma parcela maior até aqui na região sul, sudeste do país. Eu fico contente que acho que vai ter o Campeonato Brasileiro Feminino, a CBF está desenvolvendo, e isso acho que é importante, porque trouxemos uma treinadora estrangeira para comandar o futebol feminino brasileiro, né? Eu acho que se ela tiver a oportunidade de ver um bom campeonato, um campeonato de bom nível, parece que a CBF custeia todas as viagens e dá um valor equivalente, se eu não me engano, a R$10 mil para o jogo fora de casa, R$5 mil para o jogo em casa, para custear esses jogadores. Eu acho que é um incentivo. Eu acho que todo mundo tem o desejo, cada vez mais é desenvolvido o futebol feminino no Brasil, as mulheres cada vez mais gostam de ver futebol, assistir futebol, e as jovens, principalmente as que estão começando agora, o pessoal mais jovem, gosta de jogar, de se divertir, de jogar. E aí, como você falou, nós temos aí a melhor jogadora do mundo por N vezes aí, que é a Marta, né? E quem sabe, né, através disso, desse incentivo, dessa popularização, não surjam novas Martas, novas grandes jogadoras, e que o Brasil possa figurar entre as grandes potências mundiais, como os Estados Unidos e como outros países, Japão, enfim, grandes países que chegam sempre em Jogos Olímpicos, em campeonatos mundiais, com um time, uma chance maior para a treinadora da seleção brasileira observar grandes jogadores.